Bem-aventurados, benditos, os que esperam e chegam até os 1335 dias. Felizes são aqueles que aguardam a volta do seu mestre. As pessoas foram ensinadas pelo sistema religioso que o arrebatamento da igreja do mestre, a noiva, ocorrerá antes do período de aflição, tribulação, angústia. E eles acham que eles, religiosos, que fazem parte de uma igreja edificada por mãos humanas, onde o nosso Pai não habita, eles acham que eles é a verdadeira igreja do Mestre e que serão levados aos céus, que não estariam aqui na terra nesse período de tribulação. Será que eles estão falando a verdade? O que nos diz as Escrituras? Primeiro, para começar, esses religiosos fazem parte da Babilônia. E se fazem parte da Babilônia, não fazem parte do rebanho do Messias, porque a ordem, o pedido do nosso Pai é para sair do meio dela. O povo do Pai ouvirá a voz do pastor, entenderá que só há um guia, o Emanuel, Messias. No livro de Daniel, capítulo 12, nos fala que naqueles dias se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor do seu povo, e que haveria um tempo de angústia, do qual jamais se houve período de tribulação, mas aqueles que tivessem os seus nomes escritos no livro se livrariam. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitaria, uns para a vida eterna, outros para desprezo eterno. E que esse período de aflição seria por um tempo, e tempos e metade de tempo. Não haverá arrebatamento da igreja antes da tribulação. O que ocorrerá é o refúgio da igreja em um lugar preparado pelo Pai. Em Apocalipse 12, versículo 6, ali diz: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado pelo Pai, para que ali fosse sustentada por 1260 dias. No versículo 14 diz: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Confirmando aquilo que está no livro de Daniel. Daniel, capítulo 12, versículo 11 ao 13,
fala que desde o tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. E bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. Ou seja, meus irmãos, bem-aventurados aqueles que esperam e chegam até a volta do Mestre. Portanto, os salvos, a igreja, será levada, arrebatada após 1335 dias. Os salvos estarão nas montanhas, como o Mestre diz em Mateus 24, quando virdes a abominação da desolação do qual falou o profeta Daniel, aquele que lê entenda. Os que estiver na Judeia, nas grandes cidades, fujam para os montes. E então se cumprirá o que está escrito em Mateus 24, versículo 40 e 41. Que estando 2 homens no campo, 2 grupos de pessoas, um será levado e o outro deixado. E estando 2 mulheres trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, a importância do vigiar. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 diz: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, terra, para tentar os que habitam na terra. No livro de Marcos, capítulo 13, versículo 24 ao 27, fica bem claro que o Messias virá após o período de tribulação. E diz assim: Porém, naqueles dias, depois do referido período de tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará mais seu brilho. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, o Filho do Homem, o Messias, será visto chegando nas nuvens, com grande poder e esplendor, honra. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos, a sua igreja, a sua noiva, dos 4 ventos, os 4 cantos da terra. Lembra que o Mestre disse que quando a verdade do reino chegasse aos 4 cantos da terra, viria o fim. Em Daniel 12 também nos diz que quando terminasse de espalhar o poder do povo puro do Pai, ou seja, aqueles que estão com a palavra, com a verdade, espalhando nos 4 cantos da terra, todas essas coisas seriam cumpridas, ou seja, o fim viria. Então aqui está claro que o Mestre seria visto nas nuvens. Lembra
que após o Mestre ressuscitar e voltar ao reino dos céus, ser levado ao reino, ali diz as Escrituras que os apóstolos estavam perplexos, admirados, e então chegou-se 2 homens, 2 anjos, e disse a eles: homens galileus, por que estáis a olhar para o céu? Esse Messias que vocês vistes subir, da mesma maneira voltará. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 7 e 8, nos confirma que o Mestre vem com as nuvens. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Em Lucas, capítulo 21, nos confirma que ele virá sobre os que vivem na terra. Em Apocalipse, capítulo 11, nos diz que após a ressurreição das 2 testemunhas, passou-se o segundo ai, e que o terceiro logo viria. Então, o 7º anjo tocou a última trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Pai e do nosso Messias. Sabemos que ao som da última trombeta está descrito em 1 Coríntios, capítulo 15, que nem todos dormiremos, morreremos, passaremos pela morte física, mas certamente seremos todos transformados em um piscar de olhos ante a última trombeta. Vamos confirmar que o Messias buscará a sua igreja no final da grande tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 17 diz: porque se cremos que o Messias morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem no Messias, os que morreram crendo no Mestre, o Pai o tornará a trazer de volta à vida com ele, com o Messias. Dizemos, pois, vos isso, pela palavra do Pai, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Mestre, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Messias descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta do Pai. Lembra o que acabamos de ler em Apocalipse, em que o 7º anjo toca a sua trombeta e os reinos do mundo passam a ser do Messias? E os que morreram no Messias ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, aqueles que estarão nas montanhas à espera do noivo, seremos juntamente arrebatados com eles.
os mortos ressuscitados nas nuvens, exatamente como o Mestre voltará. Da mesma maneira que subiu, ele voltará nas nuvens e todo olho verá. A encontrar o Mestre nos ares. E assim estaremos sempre com o Mestre, com o Pai e o Filho, o primogênito. Em João, capítulo 14, o Mestre promete para os seus discípulos que viria buscá-los e diz: não se turbe o vosso coração, a vossa mente, não fiquem preocupados. Credes no Pai e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria lhe dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aqui o Messias promete para os seus discípulos que voltaria e buscaria a sua igreja. Em Lucas, capítulo 12, nos diz que bem-aventurados são aqueles que, quando o seu mestre voltar, o achará vigilante à sua espera. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar-se à mesa, e chegando-se, os servirás. Mas aquele mordomo, aquele servo, aquele filho desobediente, no qual, quando o mestre voltar, não o achar esperando, não o achar vigilante, porque a carne foi fraca, esse receberá a recompensa nos lugares dos infiéis.